Olá galera, bem-vindos a mais um de aula, sou o professor Alan. Estaremos aqui iniciando o estudo de área, perímetro e elementos de quadriláteros. Essa é a primeira parte, tá certo? Aqui a gente vai tratar do quadrado, do retângulo e também do paralelogramo. Na segunda parte, na parte 2, vamos tratar do losango e do trapézio. Aí a gente meio que fecha, tá certo? Só para relembrar, estamos aqui na playlist, né? Esse vídeo faz parte da playlist Geometria Plana para o Enem. Então é uma playlist específica para o Enem. Nessa playlist eu relembro os principais conteúdos, não é uma primeira apresentação, eu espero que você já tenha uma noçãozinha para vir aqui, é mais como se fosse uma espécie de revisão, certo, desses conteúdos. Então eu relembro esses conteúdos e na sequência eu resolvo questões, em videoaulas separadas eu resolvo questões que cairiam em vestibulares anteriores. Isso já acontece em outras playlists aí do canal. Existe a playlist Porcentagem para o Enem, Razão e Proporção para o Enem. Então todas essas que forem voltadas para o Enem são conteúdos mais resumidos, mais objetivos ao que a gente precisa, mais, digamos assim, diretos, tá certo? Claro que no meu canal também conta com, por exemplo, referente à matemática do primeiro ano, um estudo mais extensivo da coisa. Quer dizer, lá existem 241 vídeos onde eu abordo desde conjuntos até função logarítmica, passando por intervalos, por função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, e aí vai, um bocado de funções você pode estar conferindo lá. Lá eu deduzo tudo. Aqui eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir num tempo relativamente curto, porque no Enem você tem muita matéria para estudar, Então assim, às vezes você pode não ter esse tempo, a gente vai ser mais objetivo aqui. Olha, um quadrilátero que a gente pode começar estudando aqui é o quadrado. Eu separei ele primeiro. Normalmente nos livros, se eu não me engano, estuda-se primeiro o paralelogramo. Posso estar enganado, Mas não interfere muito o estudo aqui, porque a gente vai perceber que esse estudo ele depende muito do que você aprendeu lá de triângulo. Se eu não me engano, lá em triângulo tinham 5 casos, Então volta lá, tem aqueles 5 casos em mente, porque eu vou usar todos eles aqui para falar dos quadriláteros, tá certo? E o primeiro aqui escolhi foi o quadrado, Olha, o quadrado tem coisas que são importantes na questão aqui. Sua área, seu perímetro, diagonais e ângulos. No caso aqui, como os ângulos são iguais, eles vão ser iguais a 90 graus. Ou melhor, 90 graus. Ou melhor, a soma deles, de todos os ângulos, vou botar assim, SA, vai ser 360 graus. Isso funciona para qualquer quadrilátero. Não só para o quadrado, tá certo? Então, não precisa ser um trapézio, Parece aqui, mas não é. Veja que não tem nenhum lado paralelo, Então, não precisa ser trapézio, nem losango, nada. Isso vai funcionar sempre. Ou seja, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Como o quadrado ele tem 4 lados e 4 ângulos iguais, necessariamente, se eu pegar 360 dividido por 4, eu vou ter os 90. Tá certo? Então, eu vou ter ângulos retos. 4 ângulos retos, 4 lados iguais. O lado aqui eu chamo de L. Nesse sentido, eu posso dizer o seguinte, que a área desse quadrado, é possível mostrar que ela é L ao quadrado. Quer ver? Vamos fazer a continha aqui. Eu conheço triângulo, não conheço? Então eu sei que aqui eu tenho uma certa área S1 e uma certa área S2. E S1 é igual a S2, porque esses triângulos são congruentes, eles têm as mesmas medidas, então é como se fosse o mesmo triângulo. A área de S1, a gente já viu estudando lá o triângulo, que ela é definida como sendo o quê? Lado vezes lado, esse vezes esse, ou seja, um cateto vezes o outro, afinal aqui é um triângulo retângulo sobre 2. Então é L vezes L sobre 2, ou melhor, L ao quadrado sobre 2. Só que minha área S aqui, ela vai ser 2 vezes a área S1, que vai ser 2 vezes L ao quadrado sobre 2, que vai dar quem? L ao quadrado, está demonstrado aí. O perímetro nada mais é que a soma de todos os lados. Então aqui nesse caso vai ser o perímetro, que a gente costuma chamar de 2π, ele vai ser 4 vezes o valor do lado. E o comprimento da diagonal, que se a gente usar o teoreminha de Pitágoras aqui, a gente vai ver que ela vai ser quanto? L raiz de 2. Vou chamar ela de D. D aqui. Então essas formas são as mais importantes. Quer dizer, vamos ver como é que acha a diagonal. Então é interessante, gente, se você puder fazer esse exercício de achar todas essas formulazinhas, pelo menos aquelas mais fáceis, sabe por quê? Isso evita que você esqueça a fórmula. Porque às vezes você está numa questão e você vê, pô, essa é uma questão até fácil, como eu esqueci a fórmula da diagonal do quadrado, velho. Como é que eu... E se você está praticando sempre isso, você não esquece as fórmulas. Eu, particularmente, não trabalho quase nada com geometria. Assim, eu diria que 1% do que eu falo, não, vamos botar 5% das matérias que eu costumo ensinar envolvem geometria. Assim, pelo menos diretamente, com essas formulazinhas de quadrado, retângulo, triângulo.
Mas eu tenho uma certa facilidade em pegar as fórmulas, por quê? Porque eu aprendi a deduzir as fórmulas. Então é interessante que você faça isso, esse cálculozinho aqui no canto. Pô, por que a área do quadrado é quadrada? Quer dizer, é fácil fazer, né? Isso não custa nada. Pelo menos quando você está estudando. Então, ó, eu sei o seguinte, que aqui vale o teorema de Pitágoras, afinal isso é o triângulo retângulo. Então eu sei que D ao quadrado é quem? L ao quadrado mais L ao quadrado. Os catetos, né? A soma dos quadrados dos catetos. Então daqui eu vou ter que D ao quadrado vai ser o quê? 2L ao quadrado. Então, eu tirando a raiz quadrada aqui, dos dois lados, né? Aqui vai ficar D, vai ficar 2L ao quadrado. O 2 não pode sair da raiz, ele não tem raiz exata, eu deixo ele. Mas o L ao quadrado tem raiz e é L. Então dá L raiz de 2, tá certo? Então está deduzida aí a forma da diagonal do quadrado, tá certo? Aí aqui eu coloquei um exemplozinho besta, ó. Eu tenho um quadrado aqui de diagonal igual a 5, aí ele pergunta a área, né? S. Como é que a gente faz essa questão? A gente acha o lado e depois é só pegar lado vezes lado. Então, ó, a gente sabe que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2, ou seja, L raiz de 2 deu 5. Então, quem é L? É 5 sobre raiz de 2. Você pode estar racionalizando se quiser, mas como isso não é resposta final, você não é obrigado a racionalizar aqui, você pode racionalizar só a resposta final. Quem vai ser a área, gente? A área vai ser L ao quadrado. E vai ser esse cara aqui ao quadrado, ó, 5 sobre raiz de 2 ao quadrado, que vai dar o quê? 25 sobre 4 unidades de área. Se esse 5 aqui for em metros, 25 metros quadrados. Se for em decímetros, 25 decímetros quadrados. Se for em quilômetro, 25, né, sobre 4 quilômetros quadrados. E aí, por aí vai, tá certo? Retângulo. Da mesma forma como a gente estudou o quadrado, a gente também tem os mesmos elementos no retângulo, né? Área, perímetro, diagonal. Não vou falar mais de ângulo, porque isso aqui vale para qualquer quadrilátero. Certo? Pelo menos, claro, convexo, né? Quadrado para pensar assim, sei lá. Se eu tiver uma coisa como essa aqui, ó, que é um quadrado 1, 2, 3, 4, né? Não vai funcionar muito bem, se eu não me engano. Né? Então, ele tem que ser convexo. O que é ser convexo? É que se eu pegar uma reta aqui, ou um ponto aqui, a reta vai estar toda contida nele. Por exemplo, esse cara aqui, ó, não tem essa propriedade. Se eu pegar esse ponto e esse aqui, ó, a reta passa por fora, tá certo? É só você ir lá em geometria e ver o que é um polígono convexo. Mas como a gente só está tratando com esses casos aqui, que são os mais notáveis, né, que é o quadrado, retângulo, paralelogramo, losango e trapézio, tá certo? Todos eles têm essa propriedade, vai valer isso aqui. Então vamos lá, retângulo. Qual a área do retângulo? Base vezes altura. Como é que eu mostro isso? Do mesmo jeito, ó. Isso aqui é uma área S1. Quem é S1? É um triângulo retângulo, então. A área dele é base vezes altura sobre 2. Mas quem é S? É 2S1, que é 2 base vezes altura sobre 2, que é base vezes altura, olha. Molezinha, demonstramos. O perímetro aqui é o quê? 2P é igual ao quê? 2B mais 2H, que você pode botar em evidência, né? É B mais H, mais B mais H, então é 2 vezes B mais H. E a diagonal? Do mesmo jeito, você pode usar o teorema de Pitágoras. Você sabe que D ao quadrado é quem? B ao quadrado mais H ao quadrado. Ou seja, a diagonal aqui vai ser quem? Raiz de B ao quadrado mais H ao quadrado. Então, se você tiver a base e a altura, você tem a diagonal. Se você tiver a diagonal e a base, você tem a altura. Se você tiver a diagonal e a altura, você tem a base. E assim você vai brincando, tá certo? Então, a diagonal D aqui. As duas são iguais. É possível mostrar isso, certo? Não precisa se preocupar. Vai ser o quê? Raiz de B ao quadrado mais H ao quadrado. Tá certo? Então, tá aí a diagonal do nosso retângulo. Um exemplinho besta aqui pra gente é o seguinte. Nessa questão eu falo que aqui vale x, a diagonal vale 2x. Note que a diagonal aqui, gente, eu posso ir esticando esse cara. Então ela não tem relação necessariamente direta com um dos lados. Ela tem relação com os dois. Diferente do quadrado. O quadrado, independente do valor do lado, a diagonal vai ser L raiz de 2. Aqui não necessariamente, porque x não é x raiz de 2, né? Aqui deveria, se fosse um quadrado, deveria ser x raiz de 2, né? Então você já pensou que esse retângulo não é um quadrado.
Né? Você sabe que um quadrado é um retângulo, mas um retângulo não necessariamente vai ser o quê? Um quadrado. Para ser, tem que ter os lados iguais. E aqui você já olha pela diagonal, que aqui deveria ser x, então aqui é x a raiz de 2, né? Esse aqui é x a raiz de 2. Então, mas como não é, você já descarta logo de ser um quadrado. Mas vamos à questão. Ó. Ele me impede o quê? A área e o perímetro, 2π. Como é que a gente faria para achar aqui, gente? Olha, eu posso transportar esse segmento x para cá. Então, se aqui vale x, aqui também vale x. Né? Vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Então, aqui eu tenho vale 3, aqui vale x e aqui 2x. Então, eu posso usar quem? O teorema de Pitágoras para estar achando o valor de x. Eu sei o quê? Que 2x ao quadrado, que é a hipotenusa minha. Por isso que eu falo, triângulo, velho, ele é fundamental. Não tem jeito. Não tem jeito. Quer dizer, eu posso responder essa questão só usando triângulo. Né? Então, 2x ao quadrado vai ser o quê? X ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui eu vou ter 4x ao quadrado igual a x ao quadrado mais 9. Posso passar esse cara para cá, vai ficar 3x ao quadrado igual a 9. Daqui eu tive que x ao quadrado igual a 3, ou seja, x igual a raiz de 3. Tá certo? Então eu já tenho que aqui vale raiz de 3, ó. Então o que ele pediu? A área. Então primeira coisa, ó, a área aqui é quanto? Base vezes altura, que seria 3, raiz de 3, unidades de área. E quem é o perímetro? 2π. Vai ser o quê? 2 vezes esse mais esse. Ou seja, vai ser esse mais esse duas vezes, né? Raiz de 3, ou 3, né? Mais raiz de 3. Unidades de comprimento. Então, isso aqui está na mesma unidade que os lados. E a área está na unidade o quê? Quadrada, tá certo? Então, é isso aí. Então, esses dois são os dois primeiros que eu escolhi. Há mais um, que é, para a gente fechar essa primeira parte, o paralelogramo, tá certo? Então, eu vou desenhá-lo aqui. Pegar essas mesmas propriedades, ó, área, perímetro. Perímetro a gente não costuma nem ter muito quando estuda o paralelogramo, porque normalmente não se dá o comprimento dos lados, tá certo? Eu vou até mudar um pouquinho aqui, quer dizer, vamos apagar isso, né? Então, o próximo é o paralelogramo. Paralelogramo. O que caracteriza, gente, um paralelogramo? Ele é caracterizado por ter os lados opostos paralelos. A gente pode caracterizar pelo ângulo também, certo? Opostos paralelos, tá certo? Então, seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai ser um quadrilátero, né? Aí a gente vai tirar algumas conclusões. Além de ser um quadrilátero, ele tem os lados opostos, né? Aí você leva aqui paralelo, ó, tenta manter a régua na mesma posição, transportando esse segmento para cá. Certo? Então, o que um paralelogramo tem de importante? Se esse lado, gente, se esse lado é paralelo a esse, esses são paralelos a esse, eu posso usar o teorema das paralelas e mostrar aqui. Esse ângulo aqui e esse vai ser igual. Ah, por quê, professor? Vamos lá. Prolonga aqui, ó. Então, esse lado aqui é paralelo a esse, ó. Ou seja, se eu tiver aqui AB, C, D, eu vou ter aqui AB é paralelo a CD e mais que AC é paralelo a BD. Então, isso aqui eu tenho. Então, ó, observe aqui. Isso aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, se eu pegar essa paralela aqui e essa, ele vai ser correspondente com esse, né? Só que esse ângulo é oposto pelo vértice a esse. Então, esse ângulo aqui é igual a esse. A mesma coisa, com o mesmo raciocínio, eu mostro que também esses ângulos são iguais. Você também pode caracterizar um paralelogramo dizendo que seus ângulos opostos são iguais. Né? Ao invés de falar de lado, você pode falar de ângulo. Aí a gente tem alguns elementos importantes. Quais são esses elementos? Por exemplo, a gente tem a área, os ângulos. Né? Aqui é o seguinte.
Sobre ângulo, deixa eu ver aqui se é interessante. Deixa eu só recorrer aqui, gente, rapidinho ao resuminho. Ah, sim, é importante a informação. Áreas, ângulos e diagonais. No plural. A gente vai ver por quê. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo alfa, aqui eu tenho um ângulo beta. Então, eu só tenho dois tipos de ângulo nessa figura, pelo menos internos, né? Aí aqui a área de um paralelogramo vai ser dada por quem? Ó, uma das maneiras de se calcular, no exercício, eu vou fazer um exercíciozinho, eu vou estar calculando de outra forma. É o quê? Eu pegar a base vezes a altura. Onde a altura, por exemplo, eu posso pegar essa aqui, ó. A altura que está aqui interna, essa figura. Ó. A altura é o quê? É o segmento que sai de um vértice, intersecta uma reta paralela ao outro lado, né? Ou que contém o outro lado, no caso aqui ele intersectou o lado, formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, isso aqui é a altura do nosso paralelogramo. Os ângulos, eles têm uma propriedade interessante. A soma deles, a gente já viu, se você já estudou lá, viu a videoaula de retas paralelas, né, que está nessa playlist, a soma de alfa com beta tem que ser 180 graus. Tá certo? Agora, as diagonais aí começa uma coisa interessante. Eu vou fazer outro desenho aqui, tá certo? Para não encher demais aquele ali. Eu vou até demonstrar isso aqui, viu, gente? Eu vou fazer a prova desse resultado aqui, pelo menos, tá certo? Que a área é isso. Mas vamos aqui desenhar um paralelogramo, tá certo? Aqui eu vou ter duas diagonais. Eu vou ter uma diagonal maior e eu vou ter uma diagonal menor, que é essa aqui. Olha, eu posso chamar esse ângulo aqui. Esse é o mesmo alfa daqui, certo? E esse aqui é o mesmo beta. Aí existe uma fórmula, gente, que eu diria que é uma das fórmulas mais importantes de todas que você pode saber. Ela se parece com o Teorema de Pitágoras. Na verdade, ela contém o Teorema de Pitágoras, que é a lei dos cossenos. Eu vou anotar ela aqui no cantinho, mas ela vai aparecer aqui também. Que é a chamada lei dos cossenos. Como eu falei, essa videoaula aqui, gente, não é para você, digamos assim, aprender o conteúdo do zero. É mais para você dar uma revisada. Então, provavelmente você já viu a lei dos cossenos, mas talvez você não tenha visto dentro de geometria. Ou pelo menos você viu ela bem lá no final. Aí, se você usar ela aqui, ó, a coisa fica bem legal. O que a lei dos cossenos diz? Ela diz que, dado um triângulo qualquer, ó, note que ele é qualquer, não precisa ter lado, igual, nada disso. Vamos pegar aqui o nosso triângulo. Aqui eu tenho um certo ângulo θ, aqui eu tenho um certo A, aqui um certo B. Ele me diz que esse comprimento aqui, que eu vou chamar aqui de C, ele pode ser obtido a partir de A e B da seguinte forma, ó, C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, note que θ está entre A e B, menos 2AB cosseno de θ. Um caso particular dessa lei é quando o θ é 90, porque o cosseno de 90 é quanto? Zero. Aí você zera, você tem o Teorema de Pitágoras, olha que lindo. Então, olhando para isso aqui, ó, aqui eu vou ter uma diagonal maior, que eu vou chamar aqui de Dzão, e aqui eu vou ter uma diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. Note que eu posso achar Dzinho como? Usando a lei dos cossenos aqui, então vou dizer que aqui seja um lado, digamos, aqui na verdade é a nossa base, né? E a altura, esqueci de colocar a base aqui, então vou usar o mesmo B aqui. E aqui eu vou usar um certo C, né? Tanto faz. Então, ó, quem vai ser esse D aqui? Eu sei que D ao quadrado seria C ao quadrado mais B ao quadrado menos 2BC cosseno do ângulo alfa, né? Só que eu já vou escrever o D logo passando a raiz quadrada, que ele está ao quadrado aqui, já vou escrever com a raiz quadrada do lado de cá. Ó. Vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno θ. E a diagonal grande, ó. Percebe que a diagonal grande, ó, esse C pode ser transportado para cá. Então eu fico entre B e C, tem um ângulo beta. Então a diagonal maior, aqui supondo, né, claro, que beta é maior que alfa, né? Então vamos botar assim, ó, beta maior que alfa. Você vai ter normalmente aqui, senão se não for maior, vai ser igual, né? Um dos dois é maior do que o outro. Se for igual, vai dar um retângulo, a gente precisa estudar. Já estudamos. Então você vai ter aqui, ó,
b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno de quem? Alfa. Eu acho Dzinho. Opa. Deixa eu só copiar aqui de novo. 2bc cosseno alfa. Certo? Ficou um pouco embolado? Deixa eu só apagar aqui de novo, gente. Porque isso aqui é muito importante. Essas contas são essenciais. Então, Dzinho é b ao quadrado mais c ao quadrado menos, ó, é menos aqui na forma, 2bc cosseno teta, ou beta, né? Dzinho não, alfa. Estava até errado, eu acho, né? Estava até errado. E Dzão, estava até errado, ó, foi até bom copiar. E Dzão vai ser quem? Né? Essa diagonal aqui, ela vai ser P e C e o beta, né? Então vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno de quem? Beta. Tá certo? Então desculpa o errinho aí. É porque é tão importante, eu chego a ficar empolgado, acaba errando, né? Então, a lei dos cossenos, você vai ver, bicho, ela facilita demais a nossa vida. Tem resultados da geometria que são difíceis de você decorar. Aí você fala, não, eu vou aprender a lei dos cossenos. E ela sai fácil, véio. Se tiver ângulo na parada, pode saber, ângulo e comprimento, pode saber que ela deve ser usada em algum ponto para facilitar a sua vida. Então aqui está a diagonal. A área base vezes a altura, gente, mesmo raciocínio, né? Se eu olhar para esse trapézio aqui, olha o trapézio, ó. Oh, meu Deus. Se eu olhar para esse... É um trapézio também, né? Dá para encarar, né? Se eu olhar para esse paralelogramo aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou perceber que ele é formado por dois triângulos. Eu posso ver isso de várias maneiras, tá certo? Eu vou escrever uma, você pode estar vendo um outro triângulo aí também na figura. Só para a gente ver que a área dele vem do triângulo. Então, se eu pensar aqui em olhar a diagonal maior, né, eu tenho um triângulo, esse triângulo e esse. Vou chamar aqui é S1, aqui é o mesmo S1, tá vendo? São iguais. Aqui é a nossa base, aqui eu vou pegar a minha altura aqui fora, ó. Ela pode estar dentro ou fora, né, da figura, não tem problema. Ela só tem que tocar a reta que contém esse segmento de baixo. Então, observe, ó, se eu fosse calcular aqui a área S1, isso aqui por ser um triângulo, ó, que a área é base vezes a altura sobre 2. Logo, S é quem? 2 base vezes a altura sobre 2, né, que é 2S1, né, vamos colocar assim, para não ficar muito embolado aqui, ó. 2S1, que é 2 base vezes a altura sobre 2, que é base vezes a altura. Está demonstrado aqui, tá vendo? Eu poderia fazer, olhando esse outro triângulo aqui, esse e esse, dá exatamente igual. Tá certo? Então, aqui estão todas as informações importantes sobre um paralelogramo. Quer dizer, pelo menos aquelas mais importantes e básicas, assim. Claro, há outras propriedades, né? Por exemplo, a questão da interseção, né? Aqui que as diagonais se intersecam no ponto médio, quer dizer, esse tamanho aqui é igual a esse, e esse aqui vai ser igual a esse, é outra informação que você pode estar vendo aí. Mas, de modo geral, né, eu lhe diria que as informações mais importantes estão aqui. Aquelas que mais você vai precisar para a prova do Enem. Aí eu separei aqui um exercíciozinho, uma questãozinha para a gente estar resolvendo, tá certo? É bestinha. São dois exemplos, né? Vou apagar aqui a lei dos cossenos, eu vou voltar a falar a tela de novo, mas anota aí, viu? Se você já viu a lei, beleza. Deixa ela anotada aí que ela é muito importante. Usei ela aqui, ó, para deduzir as diagonais. Você precisa decorar a forma das diagonais? Não, não precisa. Você precisa saber a lei dos cossenos e olhar para a figura e falar, ah, beleza, estou vendo a lei dos cossenos. E não decorar essas duas formas. Você decora só aquela que serve para um trilhão de coisas, ao invés de decorar essa que está aqui inserida nesse assunto, mas na verdade é uma forma bem mais geral. Então a dica que eu lhe dou é, na hora de entender forma, tal, existe um conjunto muito pequeno de formas que você precisa saber e entender como achar as outras, e não decorar logo todas, porque senão sua cabeça não aguenta. Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Fazer dois exemplos. Bem bestas, né? Nada muito difícil para a gente não perder o foco. Só para aplicar as fórmulas mesmo, para a gente começar a esquentar os liotos. Então vamos pegar aqui um primeiro paralelogramo. Né? Vamos dizer que ele tem esse tamanho aqui seja 4.
esse aqui seja 5. E aí nessas condições eu peço a área S. Vamos pegar um outro exemplo, onde também vou pedir a área, só que eu vou dar outros elementos. E aqui eu peço a área também. O perímetro do mesmo jeito, viu, gente? É porque nas questões de paralelogramo, eu não coloquei perímetro aqui, mas o perímetro normalmente é a soma o quê? Dos lados. Então ele vai ser o quê? 2C mais 2B ou 2 vezes B mais C. Não coloquei aqui porque assim, não é muito comum que se dê o perímetro os dois lados, né? Às vezes ele dá um lado que você vai dizer que é a base, e ele dá a altura ou outros elementos. Normalmente ele não dá esse cara e esse, né, na questão, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro caso aqui, ó. A área, ó, né? É fácil, né? A altura está de cabeça para baixo, mas tudo bem. Aqui, bestinha, né? É bom se as questões do Enem fossem assim, né? Até tem, né? Pior que até tem, né? As questões bem bestas. Então dá 20 unidades de área. Agora, esse caso aqui ele é bem interessante, ó. Eu quero a área aqui, só que eu lhe dei a diagonal e lhe dei esse quadro. Aí, de novo, ó, por que eu falei que triângulo é a figura mais importante? Porque essa questão você vai resolver ela por triângulo, ao invés de ficar tentando resolver ela por paralelogramo. Tá certo? Por exemplo, essa área aqui é igual a essa, né? Então aqui eu tenho um certo S1. Então, se eu achasse S1, a área total aqui seria 2 vezes esse S1. Mas eu sei achar, sabe por quê? Eu estudei uma fórmula que me diz que a área aqui, S1, ela é o quê? Ela vai ser metade do produto desses dois casos vezes o seno desse ângulo aqui. Então, ó, essa S1 é o quê? É 1 sobre 2 vezes 5 vezes 4 vezes o seno de 30 graus. Que é quem? 5. Aí aqui eu vou calcular logo o seno, né? Se puder cortar, a gente já corta logo de vez. Então vai ser 1 sobre 2 vezes 5 vezes 4 vezes meio. Uma dica, gente. A gente é muito afobado, dizer que a gente quer logo multiplicar 5 por 4, depois dividir por 2. Espere, faça as divisões primeiro, depois por último os produtos, porque a divisão costuma diminuir o número e o produto costuma aumentar. Então trabalhar com números grandes é pior. Então a divisão primeiro, ó, pensando que 2 vezes 2 dá 4, então eu posso cortar essa fração aqui com essa com 4. Então fica só o 5. Então o S1 é 5 unidades de área. Só que ele quer a área toda. Então a área total é 2S1, que é 2 vezes 5, que é 10 unidades de área. Tá certo? Então, tá aí nosso terceiro quadrilátero do paralelogramo, dado só uma ideia geral, né, com os principais conceitos. Claro, se você for estudar, como eu falo, sempre tem mais resultados. Aí, claro, conforme a questão for aparecendo e você vê, pô, eu acho que a aula não foi suficiente, você pode estar procurando um livro, outra videoaula e tal. Mas, de modo geral, a área, a questão dos ângulos, né, a questão das diagonais são, digamos, os 3 pontos mais importantes do paralelogramo. E os que eu selecionei para quadrado e para retângulo também. Então, tá aí. Próxima videoaula, espero vocês, parte 2, vai ser sobre losango e trapézio. Até a próxima.